Boa tarde a todos e todas, em especial aos politécnicos formados, recém-formados em 2015. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Elaine Vieira, sou engenheira química 75, com mestrado e doutorado em engenharia e pós-doutorado em estudos da consciência. E, em nome da diretoria da Escola da Politécnica e da EP, que é a Associação dos Engenheiros Politécnicos, eu agradeço a presença de todos vocês e não custa nada lembrar aquela coisa típica, né, que desliguem os seus celulares ou que coloquem no modo silencioso, por gentileza. A EP, essa Associação dos Engenheiros Politécnicos, foi fundada em fevereiro de 1935 e é a mais antiga associação de antigos alunos em funcionamento no Brasil, em atividade contínua. A EP busca sempre representar a comunidade de estudantes de engenharia e os engenheiros formados pela Poli. O objetivo da associação é estreitar o relacionamento entre os politécnicos, fortalecendo aquela coisa do orgulho de pertencer, essa confraria que a gente estabelece, de confiança, inclusive, entre todos os colegas, promovendo o constante desenvolvimento de alunos e ex-alunos para expandir essas referências de carreira e de vida. Muitos de vocês, durante o período em que estiveram aqui na Poli, devem ter conhecido ou ter tido contato com algum dos projetos e programas promovidos pela Associação dos Engenheiros Politécnicos. Eles são desenhados para atender não somente às demandas dos alunos, mas também a dos ex-alunos e toda a nossa comunidade. São eles: fornecimento de bolsa de estudo e de iniciação científica, serviços voltados para melhorar a empregabilidade, apoio a laboratórios e projetos acadêmicos, promoção daquele fantástico jantar anual de confraternização e de homenagem ao professor do ano, assim como essa homenagem aos mais antigos associados, ou melhor, os mais novos antigos alunos da Poli, que são os atuais associados da EP. Todos os anos realizamos esse evento com basicamente 3 objetivos: dar as boas-vindas aos recém-formados, promover a reflexão e troca de experiências sobre gestão de carreira a partir da história de um politécnico e proporcionar o reencontro dos colegas da comunidade politécnica. Hoje, contamos com a participação de vocês para realizarmos aqui um encontro interativo, onde possamos juntos aprender. Afinal, estamos numa escola, sempre. O evento de hoje está sendo realizado por meio de uma parceria muito especial da EP com a diretoria da Poli. E, para dar início, convidamos vocês a acolherem o professor Dr. José Roberto Castilho Piqueira, o nosso diretor da Escola Politécnica da USP. Bom, senhoras, senhores, boa tarde, noite, né? Bom fim de tarde, começo de noite. Gostaria de começar cumprimentando o engenheiro Roberto Setúbal e agradecendo a presença dele aqui na nossa escola. Queria também cumprimentar meu amigo Nicola Paciléu, em nome de quem cumprimento todos os professores desta casa. E gostaria também de fazer um agradecimento à EP por me dar a honra de dizer essas primeiras palavras neste evento. Eu prometo não me alongar, porque a estrela é o engenheiro Roberto Setúbal e, portanto, não vou ficar gastando o tempo de vocês com a minha conversa. Mas eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho. Quando eu vi os elementos de divulgação deste evento, o evento falava de sucesso, carreiras de sucesso, coisas do gênero.
coisas que a gente fala para pessoas que estão começando a carreira, né? A gente não vai falar de fracasso para quem está começando a carreira. É muito ruim isso. Mas eu queria fazer uma pequena reflexão sobre o que é sucesso. Queria que vocês todos que se formaram recentemente nessa escola fizessem uma reflexão sobre o que é sucesso. Há sucesso financeiro, há sucesso empresarial, há sucesso artístico, há sucesso acadêmico, há sucesso científico. Há muitas modalidades de sucesso. Eu só gostaria que os alunos egressos desta escola não esquecessem de uma única modalidade de sucesso, que é o sucesso no exercício da cidadania. Nós estamos, neste momento, passando por uma crise de valores no país e na escola politécnica. Não pensem que nós estamos isentos dessa crise de valores aqui dentro. Isto aqui não é uma ilha. A mesma crise de valores que está aí fora está aqui dentro. Inclusive, todos vocês sabem, nós temos politécnicos presos na Operação Lava Jato. Então, eu espero que vocês todos que vão iniciar uma carreira de sucesso, façam sucesso principalmente no exercício da cidadania e honrem a passagem de vocês por essa escola. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Piqueira, diretor da Escola Politécnica, essas palavras de valor. Uma coisa muito bacana. E antes de chamar o nosso convidado especial de hoje, que o Piqueira já anunciou, eu gostaria de pedir ao Reinaldo Ionamini, da EP, que apresente rapidamente para vocês o programa Poligestão de Carreira, que é o grande tema de nosso encontro de hoje. O Reinaldo é engenheiro de produção da turma de 76, psicólogo e mestre em psicologia pela USP e doutor em engenharia pela Poli, com especialização em administração na Fundação Getúlio Vargas. Um poliprofissional. Boa tarde a todos. Há 40 anos, eu estava na mesma situação de vocês, saindo para o mundo profissional em tempo integral, com uma ponta de ansiedade em relação ao futuro. Com a formação recebida e o diploma da Poli, eu tive ótimas oportunidades e venho fazendo uma carreira muito legal. Por essa razão, como retribuição, eu contribuo nesse trabalho para desenvolvimento de outros alunos e ex-alunos. Vocês fizeram Poli, então todos têm a profissão de engenheiros. Muitos de vocês terão ocupação predominantemente em engenharia ou indústria. Outros estarão no que alguns especialistas chamam de ocupações estendidas, em consultoria, mercado financeiro, tecnologia, empreendedorismo, etc. Pela nossa experiência nesses anos, envolvidos com carreiras de engenheiros, dentro da Poli e em organizações, formamos uma crença que uma carreira de sucesso para engenheiro está alavancada em 3 vetores de competências, quaisquer que sejam as ocupações. O primeiro vetor é a engenhosidade, que é uma combinação de habilidade analítica, para analisar, destrinchar problemas, modelar, achar padrões, capacidade criativa para gerar soluções, novos processos e produtos, e capacidade prática de implantar, chegar num produto final ou entregar o navio. Segundo vetor é a capacidade de aprender. Como o mundo está mudando muito rápido, especialmente na tecnologia, é muito importante que se domine formas de aprendizagens rápidas e
articuladas. O terceiro vetor é um conjunto que se chama soft skills, ou competências comportamentais, que são habilidades interpessoais, sociais, emocionais, como comunicação, trabalhar em equipe, liderança, negociação, gestão de conflitos e também literatura, filosofia. Todos nós sabemos que os politécnicos são muito bons nos dois primeiros vetores, engenhosidade e capacidade de aprender. Por isso são muito cobiçados. Porém, é muito frequente terem gaps nos soft skills, o que dificulta a evolução na carreira. Eu mesmo, na minha carreira, que foi muito legal, mas poderia ter sido melhor e com mais velocidade. O Poligestão de Carreira, então, nasceu com o propósito de oferecer ao Politécnico, desde a época da escola, um conjunto de reflexões e experiências que lhe possibilite complementar sua formação e desenvolver outras competências. A diretriz da diretoria da Poli, na época, era que o serviço deveria dar acesso a todos os alunos interessados de forma gratuita. Isto é, o fator financeiro não poderia ser impeditivo para quem quisesse participar. Então, fomos buscar patrocínio. Levamos uma proposta do serviço ao Olavo Setúbal. Ele achou muito interessante, porque percebia a necessidade de se incluir esses aspectos à formação do engenheiro. Então, desde o início, o programa vem sendo patrocinado pelo Itaú. O serviço começou com uma ferramenta de autoconhecimento e gradativamente evoluiu e se transformou no programa que chamamos de Poligestão de Carreira. Especificamente para ex-alunos, além do evento de hoje, o ex-aluno pode participar de oficinas de carreira e usar o serviço de coaching. Nós credenciamos vários coaches do mercado que oferecem um serviço com desconto para politécnicos. No nosso site vocês podem conhecer os coaches credenciados. Então, no evento de hoje, estamos promovendo um outro pedaço do Poligestão de Carreira, que chamamos de História de Politécnicos. Queremos proporcionar aqui um momento de aprendizagem por meio da história do outro, para que vocês se inspirem e possam construir sua própria história. Então, para sintetizar, vamos passar um vídeo bem rápido que sintetiza a proposta do programa. Você venceu a barreira do vestibular e finalmente entrou na Poli. Daqui para frente, começa uma nova etapa, que é mais importante do que nunca. Você sabe que o conhecimento técnico não é suficiente. Então, como alcançar o sucesso e ser feliz com tantas escolhas sedutoras à sua frente? Bem-vindo ao programa Poli Gestão de Carreira. Aqui você recebe a orientação que precisa para se equilibrar por completo, na profissão e na vida. Vamos te ajudar a identificar seus talentos e te preparar para aquilo que você vai precisar. Funciona assim. Aqui você tem várias atividades, como preparação para programas de estágio, oficinas de carreira e de soft skills, ferramentas de autoconhecimento e percepção do mercado de trabalho. Ou seja, não é só onde você se encaixa no mercado, mas também onde o mercado se encaixa com você. Além disso, vai poder conversar e aprender com quem já trilhou o caminho à frente, fazer networking e criar redes de relacionamento indispensáveis no mundo conectado de hoje. E o mais importante, vai aprender a identificar as melhores oportunidades e a fazer as escolhas certas para o seu perfil. Fale com a gente. Acesse nossa página facebook.com/aepcarreira ou mande um e-mail para poli.carreira@politecnicos.org.br. Inscreva-se no programa Poli Gestão de Carreira e alcance sucesso profissional e na vida. Bom, conforme eu disse, o programa Poli Gestão de Carreira vem sendo patrocinado pelo Banco Itaú desde o início.
Então, gostaria de aproveitar a presença do Roberto Setúbal e agradecer ao vivo por todo o apoio recebido e também pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado. Obrigada, Reinaldo. E, para dar continuidade, eu quero chamar a jornalista Dulce Brandão, que estará facilitando esse encontro de hoje. E agora sim, eu peço a todos uma salva de palmas para recebermos nosso convidado especial, que é com muita satisfação e alegria que recebemos o nosso emérito politécnico, Roberto Egídio Setúbal, presidente do Itaú Unibanco. Boa tarde a todos. Roberto, boa tarde. Já conversamos um pouquinho. O propósito desse encontro com o Roberto Setúbal é a gente escutarmos a sua história, os desafios de sua carreira, e, em seguida, nós vamos abrir para as perguntas de vocês. Então, existem formulários já impressos. Eu gostaria de pedir que vocês já construam suas questões e podem entregar para os bolsistas que estão nos apoiando aqui no auditório, e aí a gente vai desenrolar essa conversa interativa. Nós vamos abrir também o microfone para perguntas aí ao vivo, né, aqui diretamente. Rapidamente, eu gostaria de apresentar Roberto Egídio Setúbal, engenheiro de produção, formado em 77, concluiu o mestrado em Engenharia Industrial em Stanford, em 79. É filho de Olavo Egídio Setúbal, um politécnico apaixonado e que passou a fazer parte da história dessa escola. São inúmeros os prêmios, reconhecimentos do Roberto Setúbal, né? Ele está há mais de 20 anos ocupando a presidência do Itaú Unibanco, né, depois da fusão Itaú Unibanco, o maior banco privado da América Latina. Bom, no final do ano passado, só para citar 2 reconhecimentos, né, dos inúmeros e mais recentes que o Roberto recebeu, ele foi reconhecido entre os 100 CEOs com melhor desempenho do mundo pela Harvard Business Review. E, pela segunda vez consecutiva, ele foi eleito o melhor executivo do Brasil, por 85 presidentes de grandes empresas, né, seus pares, num ranking realizado pela Época Negócios. Para nossa primeira questão, enquanto vocês vão preparando aí o nosso bate-papo, eu gostaria de citar 5 pontos que esses seus pares, os presidentes de outras empresas, né, destacaram nesse reconhecimento a você, Roberto. Então, são eles: conquista de resultados, né? Tá aí o Itaú Unibanco, né, com o maior banco privado, e saltos e números fenomenais na sua gestão. Um craque de fusões, né? Dos 28 negócios na história do banco, 10 foram realizados na sua gestão, sendo que a fusão com o Unibanco é um marco histórico no Brasil. Um grande negociador, um grande estrategista, você liderou a expansão internacional do banco, e a sua capacidade de aprender. E aqui eu percebo aí toda a transformação cultural que foi citada, que você realizou no Itaú. Bom, primeira pergunta é: como é que foi o desenvolvimento dessas competências na sua trajetória profissional? Se você poderia nos contar onde começou essa carreira de sucesso, de grandes realizações. Bom, primeiro, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Eu gosto muito de estar aqui na Poli, sempre que eu posso, que recebo um convite para algum evento, alguma questão relacionada à Poli, eu sempre procuro atender com muita satisfação. Eu acho que importante foi colocado aqui as várias modalidades de sucesso, que eu achei muito interessante, sucesso de carreiras, mas hoje eu vou falar de carreira profissional, ou seja, no mercado de trabalho, como executivo,
trabalhador, não como empreendedor, não como acadêmico, não como, enfim, as outras alternativas de carreira que foram colocadas aqui. Bom, no mundo profissional, no mundo, vamos dizer assim, de empresas, resultado é fundamental. Vai pegando um pouco dos pontos que você levantou, eu vou passar rapidamente por eles. Resultado é fundamental. Uma empresa que não tem resultados não sobrevive, ela morre e acaba, porque se ela não for capaz de gerar resultado, é sinal de que ela não tem uma proposta que a sociedade esteja disposta a pagar por aquilo. Na medida em que ela tem resultado, significa que ela tem um produto, uma atividade que tem gente disposta a pagar por aquilo e aquilo, vamos dizer assim, tem um valor, portanto. Tá? Então, isso é essencial, essa busca de resultado, o que significa buscar fazer produtos melhores, serviços melhores, ter uma estratégia diferenciada, criar coisas diferentes, para que você possa realmente ter uma oferta melhor que o concorrente. Questão de fusões. Eu prefiro falar, antes das fusões, falar do teu último item, que era o... Capacidade de aprender. Porque as fusões estão muito relacionadas a isso. Tá? E a questão de negociador também. Tá? Eu sou o quarto de 7 filhos. Meu pai teve 7 filhos. Eu sou o quarto, bem o do meio. Então, eu tinha que negociar, já nasci negociando com os mais velhos e os mais novos ali, meio tendo que se virar naquela situação. Eu acho que isso teve uma influência na minha vida, vamos dizer assim. As pessoas dizem que eu sou equilibrado, que eu procuro sempre olhar todos os ângulos. Eu acho que essa questão de eu ter nascido sendo o quarto de 7 filhos, de certa forma, eu fui vivenciando isso desde que eu nasci. E essa questão de negociador também, de certa forma, você tem que ali estar negociando o tempo todo, porque são 7 que estão ali convivendo. Então, eu acho que eu já nasci um pouco dentro desse ambiente que me fortaleceu isso. E, no mundo, eu acho que isso ajudou muito a questão das fusões. Quer dizer, as fusões que eu conduzi no banco e que levou o banco ao ponto que está hoje, elas tiveram muito sucesso, porque uma fusão, você tem uma compra e uma fusão são coisas muito diferentes. Uma compra, você compra uma empresa, o sócio anterior vai para casa, recebe o dinheiro dele, evidentemente, e a empresa passa a ser, vamos dizer, de certa forma, incorporada à empresa que adquiriu-a, e todos os elementos de cultura, de modelo de gestão, de modelo de negócios, tipicamente são aqueles da empresa que adquiriu. Quando você faz uma fusão significa que que foi o caso, por exemplo, do Itaú com o Unibanco, os controladores acionistas antigos permanecem e mantêm uma influência na empresa. Então, aí há uma negociação muito mais delicada, muito mais complexa do que você, vamos dizer assim, traz de uma empresa e de outra empresa. Né? Então, essa é uma situação muito mais difícil, muito mais complexa, porque você está sempre permanentemente reavaliando tudo aquilo que você mesmo fez, no meu caso, vindo do Itaú, e vendo coisas melhores no Unibanco e procurando incorporá-las. Tá? De tal forma que a gente pudesse criar uma empresa que seria aquilo que, digamos assim, o melhor dos dois casos. Tá? Então, e isso não é um processo simples, porque você tem pessoas que trabalharam com você a vida inteira e que construíram uma determinada atividade em torno de determinados princípios e, de repente, você vê uma coisa diferente sendo feita por outro que está chegando agora e que você, de alguma forma, tem que tomar uma decisão pensando sempre na empresa. Eu acho que essa é uma característica que me levou e levou o Itaú a estar onde está. Sempre a decisão é em prol da empresa, não é a decisão que eu estou tomando porque eu gosto mais dessa pessoa ou eu gosto mais disso. É aquilo que vai ser o melhor para a empresa. Então, nessas situações, você muito comumente se vê numa situação em que um trabalho desenvolvido com muita competência por uma pessoa que é muito próxima, às vezes, de você, ele é relegado para alguma coisa que está chegando agora, porque aquele que está trazendo algo de novo pode estar trazendo alguma coisa que é muito melhor para a empresa. Tá? E esse equilíbrio de fazer isto, eu diria que exige uma isenção, assim, um equilíbrio de realmente e um compromisso de fazer o melhor
para a empresa e não o melhor, digamos, para uma pessoa que é mais próxima, ou uma coisa que você gosta por algum motivo, ou alguma coisa que você mesmo fez, e você abre mão daquilo para que uma solução final seja incorporando aquilo que é o melhor para a empresa. Sempre pensar o melhor para a empresa, eu acho que foi um elemento essencial do sucesso que o Itaú teve nas fusões, e conduzir isso é sempre bastante delicado. Há momentos que você tem que ter muita paciência, porque você vai ter gente dos dois lados, oriundos de um banco e de outro banco, que estão se achando totalmente preteridos e desvalorizados, e você tem que passar por essa fase, não tem como. E de novo, sempre olhando o que é o melhor para a empresa. Porque na hora que você começa a abrir exceções, não, esse daqui eu gosto dele, pronto, você se perdeu, porque aí você não consegue mais ter uma coerência. A coerência possível e única possível é procurar sempre fazer o melhor para a empresa. A expansão internacional, você quer comentar? Expansão internacional, essa também é uma questão interessante. Uma coisa para um banco é uma entidade extremamente regulada. Acho que dificilmente você vai ter uma outra atividade tão regulada como o banco. Muitas normas, permanentemente controlado pelo Banco Central, enfim, muitas normas. Para vocês terem uma ideia o que é um banco como o Itaú no país como o Brasil, com a dimensão, com a presença física que a gente tem, nós temos que cumprir uma norma nova que a gente recebe no banco, do Banco Central principalmente, mas também da CVM, da área de seguros, de prefeituras, de governo federal, um imposto novo, alguma coisa, uma norma nova a cada 1h30. Cada 1h30 chega uma norma nova que a gente tem que, de alguma forma, cumprir. Então, tem que olhar a norma, analisar, definir um procedimento, orientar as equipes, orientar, enfim, quem tem que cumprir aquela norma. Então, o banco é uma coisa muito regulamentada. Tá? E isso é verdade também em outros países. Tá? Então, a expansão internacional de um banco é uma coisa muito complicada. Tem muitas regras que limitam isso. E a crise recente que nós vivemos, aí, especialmente vimos lá no Hemisfério Norte, começou nos Estados Unidos e depois se expandiu para o mundo inteiro, ela, de alguma forma, tem sua origem, principalmente, em algumas falhas de regulamentação e supervisão bancária, e isso ocasionou uma série de problemas. Porque um banco, na medida que vai ficando mais internacional, com presença em mais países, a complexidade de você administrar tudo isso aumenta exponencialmente. Então, hoje, a limitação para uma expansão internacional aumentou muito. Tá? Hoje é muito mais complexo e difícil a expansão internacional. Tanto é que nós estamos vendo vários bancos grandes saindo do Brasil, porque ele, no fundo, cada banco vai escolher alguns poucos países para estar presente, porque ficou impossível estar presente em 50, 100 países, como nós chegamos a ver. A complexidade aumentou muito, então nós vamos ver um pouco de redução da presença internacional. No nosso caso, nós estamos caminhando para uma presença internacional mais em torno da América Latina. Nossa estratégia, digamos, é ser um banco mais regional. Acabamos de fazer uma operação muito importante no Chile. O Chile é um país relativamente pequeno, mas muito organizado. O Chile é o segundo mercado financeiro da América Latina. O mercado financeiro no Chile é maior que na Argentina, maior que no México. Então, é um mercado bastante relevante. Evidentemente, não se compara ao tamanho do Brasil, mas, em termos de América Latina, é um mercado importante. Fizemos agora uma grande operação no Chile e somos hoje o terceiro, quarto banco ali disputando essa posição no Chile. E é uma fusão, porque nós compramos o banco, mas o acionista permaneceu. Então, temos lá que conviver no exterior, negociar, fazer esse exercício de negociação no exterior também. Tá? E acho que o Itaú tem muito desse DNA, né? A gente acabou desenvolvendo muito. É um banco que tem várias parcerias. Nós temos parcerias, por exemplo, temos empresas em sociedade, financeiras em sociedade com Pão de Açúcar, com Walmart, com Carrefour.
temos uma associação lá no Chile, agora com um grupo chileno. Fizemos uma operação do BBA algum tempo atrás. Quer dizer, nós temos uma associação, temos uma participação importante no grupo de seguros, Porto Seguros. Enfim, temos muitas parcerias, muitas sociedades. Então, essa é uma característica nossa, e eu acho que isso foi uma forma do banco crescer bastante relevante. Com certeza, para nós brasileiros é um orgulho, né? Ter uma empresa brasileira nascida aqui e está se expandindo pelo mundo com toda essa complexidade. Outros 3 brasileiros que também estão no mesmo ranking da Harvard Business Review, entre os 100 CEOs no mundo com melhor desempenho, são engenheiros, né? Como é que você considera isso? É uma coincidência? A gente escuta também que o Itaú é um banco de engenheiros, né? Não só por conta aí da fundação dele, né? De seu pai ter dado essa alavancada nele na história, mas como é que você vê a competência do engenheiro na liderança, como CEO, chegando lá? O que a formação de engenheiro leva a ser? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o engenheiro ele tem uma formação muito boa para muitas atividades, além da engenharia aplicada, digamos assim. Tá? Porque o engenheiro é treinado, de certa forma, para pensar, para, dado um problema, procurar resolver o problema. Então, essa característica, essa capacidade analítica, essa capacidade de procurar encontrar soluções, esse treinamento que vocês vão recebendo, que eu recebi, e que, de certa forma, é muito isso. A gente vai aprendendo ferramentas, no fundo, instrumentos, técnicas, para entender um problema e procurar resolvê-lo. Isso tem muito valor no mundo real. A gente está permanentemente procurando melhorias, inovações, procurando coisas que o engenheiro é muito apto a trazer soluções, a dar respostas a muitas dessas questões que surgem. Então, estamos sempre procurando melhorar, sempre procurando ganhar produtividade, sempre procurando otimizar, são coisas muito afins com os conceitos de treinamento de um engenheiro. Então, eu não vou dizer que eu me surpreendo com o fato de engenheiros terem essa, vamos dizer assim, competência de se tornarem-se grandes executivos. Mas aí, eu acho que um engenheiro que entra no Itaú, ele certamente, o engenheiro da Poli, vai chegar a um nível médio do tamanho da organização, vai chegar num nível de gerência média ali. Dali para frente vai entrar a história dos soft skills, que foi aqui mencionada também. Soft skills são essenciais. Quer dizer, a técnica te levará certamente a algum nível, você vai ter uma competência, um valor, mas a partir de um certo ponto, numa grande organização, a sua capacidade de interagir com as outras pessoas ao seu redor é essencial. Sua capacidade de liderar equipes, de motivar pessoas para fazer um determinado projeto, um determinado trabalho, uma determinada atividade. Quer dizer, essa capacidade de liderar, de motivar, de entender as pessoas é essencial. Porque, no fundo, são pessoas. Todos nós somos pessoas. Uma vez eu ouvi uma história que eu achei ótima, eu nunca me esqueci, porque ela resume bem isso daí. Às vezes o banco está precisando de alguém, então você vai no mercado, pesquisa e olha, contrata um headhunter para trazer o melhor profissional que você pode encontrar, e encontra tal, pumba, traz o cara para dentro e, vamos dizer assim, nem sempre esse cara vai funcionar, dá certo, porque junto com esse profissional extraordinário vem uma pessoa junto. Tem uma pessoa junto dessa pessoa que tem frustrações, que tem motivações, que tem interesses, que é simpático ou não é simpático. Enfim, todo mundo é uma pessoa. E se a gente não tiver essa capacidade de interagir, motivar, fazer essa pessoa se integrar a um projeto, a um ambiente, não vai funcionar. A integração da pessoa ao ambiente em que ela está inserida é essencial para o sucesso profissional dela. Você não vai conseguir uma pessoa que não está adaptada ao ambiente dela, ela funcionar
e produzir dentro do seu potencial máximo. Muito importante, e aí já falando uma mensagem talvez para vocês que estão iniciando a carreira, vocês têm que procurar algo para fazer, uma empresa para trabalhar que tenha a ver com os seus valores, com o teu projeto de vida, com as coisas que você acredita. Porque se não tiver inserido adequadamente, vocês não estarão, vocês não vão conseguir realizar o potencial profissional de vocês. Tá? Então, é muito importante esse lado, essa capacidade de você estar se sentindo bem, porque aí você terá até mais facilidade de poder desenvolver os seus soft skills. Tá? E a empresa, você vai ter essa oportunidade de desenvolver, mas eu acho super importante já ir desenvolvendo isso desde do início da carreira. Né? Não existe a ideia de que um cara com grande competência técnica, mas não conversa com ninguém, não fala nada, não participa, vai numa reunião e fica calado, esse cara não funciona numa empresa. Tá? Você vai debater um tema, você tem que saber participar daquele tema, dar seu input, trazer uma contribuição numa mesa com outras pessoas, para que você possa... E isso é super importante. Quer dizer, aquela pessoa que sabe trazer uma ideia nova, colocar uma ideia, e a forma como colocar, como introduzir, de forma... Porque, às vezes, no ambiente de trabalho, você tem muitas sensibilidades também. Tá? Então, você, às vezes, pode estar introduzindo uma coisa, trazendo uma ideia, fazendo uma colocação numa reunião, que, no fundo, embute uma crítica a uma outra pessoa que está ali na mesa também, naquele momento. Então, esta habilidade de perceber e saber colocar as coisas da forma correta é que vai te fazer levar para frente a sua carreira. Né? Então, a capacidade construtiva de você, num ambiente de trabalho, realmente conseguir fazer as coisas acontecerem. Porque não adianta você ter a ideia, ter a técnica para fazer acontecer, se você não conseguir fazer acontecer. E, para fazer acontecer, você vai ter que interagir com outras pessoas e vai ter que trabalhar junto de outras pessoas. Tá? Então, essa questão é essencial. O Reinaldo, ao apresentar o programa, ele falou do desenvolvimento dessas competências comportamentais, que é um serviço que o Poligestão de Carreira oferece, e também o serviço de planejamento de carreira. Aí eu te pergunto, você planejou a sua carreira? Não planejei minha carreira. Eu, quando estava estudando, não imaginava que ia trabalhar no banco, achava que ia trabalhar em área industrial. Não tive um planejamento assim. E vou dizer para vocês com toda sinceridade, eu acho que tem que se preparar para a carreira, sem dúvida, tem que ter uma visão de médio prazo, mas eu não acredito muito assim no planejamento de 10 anos, 20 anos. Isso eu acho, porque as coisas vão acontecendo, vão mudando, vão alterando a sua perspectiva sobre as coisas, e o mundo vai mudando. O mundo vai mudando, você vai mudando junto com o mundo. Mas é importante ter uma ideia para os próximos anos, o que você pretende, entender bem, eu acho, quais são as suas... eu acho que ele mostra isso até no vídeo, entender quais são as suas qualidades e como que você vai se encaixar no mundo real, no mundo profissional. E, de novo, volta essa questão que eu mencionei dos valores, da cultura, do ambiente de trabalho que você vai estar trabalhando, qual a empresa que você vai escolher, e a própria atividade que você vai escolher. Eu cansei de ver gente no banco que funciona aqui, ou não funciona ali, e funciona em outra função, ou funciona muito bem ali e funciona péssimo em outras funções. Tá? Então, isso de saber escolher é muito importante, saber estar aberto, muito aberto para enfim, para você descobrir um pouco aquilo que você quer e aquilo que você pretende. Não é uma coisa que nasce pronta na gente. A falta de conhecimento até do próprio mundo real é difícil. Como é que você vai escolher? Como é que você vai escolher alguma coisa que você não conhece, né? Você não viveu, não tem experiência? Então, a gente tem que ir construindo, sim, a carreira, entendendo os seus skills, as suas coisas boas, e sabê-las e procurar ir desenvolvendo em torno delas, que são os seus pontos fortes, e procurando ir, vamos dizer assim, melhorando pontos onde você tem gaps. Né?
você teve a oportunidade de conviver com grandes líderes, né? Seu pai, Olavo, John Reed, do Citibank, o Carlos, da Câmara Pestana, né? Que foi um dos seus mentores, você cita. Quem foram esses mentores? Como é que isso funcionou? Foi de uma forma estruturada? Hoje em dia, a gente tem mentores, a gente faz coaching, os executivos, a gente faz avaliações permanentes e ajuda eles com coachings, com mentores, às vezes dentro do próprio banco, às vezes contratados fora do banco. E são coisas muito mais recentes, porque acho que a gente entendeu e percebeu a importância de desenvolver, bem desenvolvidas, os soft skills nas pessoas. Tá? Porque, às vezes, as pessoas têm muito potencial e, às vezes, pequenos detalhes atrapalham. Tá? E se você consegue desenvolver e fazer aquela pessoa entender aqueles gaps e ela mesma, e ajudá-la, evidentemente, mas ela precisa entender que ela tem algum gap e se dispor a fazer programas de coaching, de mentoria, de tudo mais, são muito relevantes e ajudam muito. A gente já teve vários resultados, vários exemplos que eu vi de pessoas que realmente conseguiram, através desse tipo de programa, como profissionais, realmente darem um passo importante na sua formação e nas suas carreiras. No meu tempo não tinha nada disso, não existia esses conceitos direito, a gente fazia as coisas super improvisadas, o mesmo planejamento de carreira, tudo isso era muito mais improvisado. Tá? Mas eu tive, sim, pessoas que me influenciaram muito, pessoas que eu me inspirei e tudo mais. Você mencionou alguns deles, mas eu destacaria, evidentemente, o meu pai foi uma pessoa que teve uma influência enorme em mim. Meu pai era uma pessoa, assim, pessoa, eu diria, brilhante, diferenciada, certamente, na geração dele, e ter a oportunidade de conviver com uma pessoa como ele é muito especial. Era uma lição permanente, né? E eu me dava muito bem com meu pai, era uma conversa muito boa, muito fácil, nós nos entendíamos bastante. E acho que até o fato de eu ser da Poli, como ele tinha assim uma identidade, a gente tinha uma identidade particular que ajudou muito até na própria relação com ele e tudo mais. E o Carlos da Câmara Pestana foi outra pessoa, aí muito mais pelos soft skills. Ele foi uma pessoa. O Carlos da Câmara Pestana foi o presidente do banco antes de mim. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito assim, a entender a importância de uma série de coisas. Eu era um engenheiro formado, muito técnico, e ele, sim, foi uma pessoa, ele não era engenheiro, uma pessoa que procurou muito desenvolver e me chamar a atenção para os aspectos mais de liderança, mais de interação de pessoas, a importância de você saber trabalhar muito bem em equipe, desenvolver as pessoas que estão ao seu redor. Foi uma pessoa que teve uma importância muito grande também na minha carreira. Revisitando esse momento, né, que você assumiu a presidência do banco, hoje, na época, eu li alguns momentos que você disse que você não estava preparado, né? O seu pai também falou, não, ainda não. Revisitando hoje, foi na hora certa? Você estava, de fato, preparado? Eu não estava preparado. Eu era muito jovem, assumi a presidência do banco, para vocês terem uma ideia, com 39 anos. Tá? Muito jovem. É difícil de falar disso, mas eu imagino que eu tinha qualidades já percebidas que, de alguma forma, mostrava que eu tinha o potencial. Mas ali teve um pouco de aposta, assim, que eu acho que eu meio assim, não estava pronto, estava longe de estar pronto. A aposta deu certo. Mas às vezes pode dar errado, né? Essas coisas. Eu não sou muito favorável a fazer apostas desse tamanho, não. Deu certo, ótimo. Eu acho que o Câmara Pestana fez uma transição comigo muito bem feita, tudo isso. Mas eu era muito jovem, não tinha, vamos dizer assim, não conhecia o banco como acho que um presidente deveria conhecer todos os seus aspectos, riscos envolvidos, interação com vários segmentos da sociedade e tudo mais.
Eu acho que eu tinha potencial, não estava preparado, não acho que eu tivesse totalmente preparado. Acho que eu fui, ao longo dos anos, enfim, adquirindo um preparo mais adequado. Então, você vai deixar a gente imaginando se você estivesse preparado, né? O que não seria, né? Roberto, falar um pouquinho do diploma na Poli, né, da sua formação aqui. O que fez diferença para você na sua carreira, que você levou aqui da Poli? Só ainda voltando à questão anterior, sinceramente, ainda hoje, sabe, a gente tem gaps. Eu hoje tenho gaps ainda como executivo, coisas que eu trabalho para desenvolver. Eu acho que é uma evolução permanente, né? Acho que eu sempre falo assim, olha, a hora que você acha que você está sabendo tudo e você já não você falou também de aprender. Eu sempre digo para as pessoas assim, na hora que você não quer mais aprender, que você já não está mais, porque aprender dá trabalho, você tem que se abrir, tem que mudar os seus conceitos, tudo isso. A hora que você deixa de aprender, você começou a morrer, né? Começou ao fim. Então, a busca permanente de aprender, estar aberto para o mundo, aberto para as coisas que estão acontecendo novas, procurar entendê-las. Não necessariamente você precisa incorporar você, mas você precisa estar aberto a elas, e algumas vão te fazer efeito e você vai incorporá-las, portanto, você está aprendendo e se renovando e se reinventando, e outras não necessariamente, mas é muito importante essa questão da evolução. Eu hoje tenho gaps, coisas que eu não faço bem feito, que eu gostaria, acharia, eu fico me sentindo meio culpado por não fazê-las tão bem, gostaria de fazê-las melhor, e é uma coisa permanente, tá? Então a gente acha que nunca está preparado, por isso que eu voltei ao ponto anterior. Mas qual era a questão mesmo agora? Sobre o que a Poli você levou da formação da Poli, fez diferença? Eu acho que a Poli foi super importante na minha forma de ser, foi a minha forma de ser como executivo, como pessoa, porque é uma coisa, eu vou falar uma coisa meio óbvia, mas é uma coisa que eu acho extraordinária. Tá? A gente aprende a pensar na Poli, tá? A gente aprende a pensar e não é todas as pessoas que têm uma formação onde elas tiveram e aprenderam a pensar. Tá? Portanto, não emburreçam, continuem aprendendo a pensar. Tá? Pensar significa olhar os fatos, analisá-los, tirar as suas conclusões. Não compre as coisas prontas do mundo, das outras pessoas. Acho que vocês têm uma instrumentalização do que vocês aprenderam aqui, que dão a vocês uma condição de ter sua própria opinião, fazer o seu próprio julgamento sobre qualquer fato. Tá? É uma questão de você ir lá, olhar, se você não conhece o tema, estuda um pouco o tema, aprende sobre ele, porque você sabe pensar, que é o mais importante. Né? E saber pensar ser treinado para pensar, para ter a sua opinião, e é uma coisa extraordinária que eu acho que a Poli teve uma contribuição enorme, se não total, na minha vida, nesse sentido. Você falou que o mundo mudou, né? Naquela época era muito diferente. Na época que você fez a Poli, você decidir atuar no segmento financeiro, foi uma quebra de paradigma para um politécnico? Como é que você vê as possibilidades de carreira do engenheiro hoje? Não foi uma quebra de paradigma, era muito comum na época engenheiros trabalhando no mercado financeiro. Até talvez mais comum do que hoje. Tá? Na época, enfim, naquela época a inflação era muito alta no Brasil, toda a questão de cálculo de juros compostos era muito complexa e não tinha computadores, essas coisas, então era muita coisa feita meio no braço e tudo mais. Tá? E engenheiros eram quem sabia fazer essas contas e sabia fazer esses cálculos direitos e tudo mais. Tá? Então, muita gente era requisitada do mercado financeiro engenheiros eram requisitados para trabalhar no mercado financeiro pelo conhecimento de matemática, principalmente, que tinham e que, portanto, estavam aptos a saber fazer as contas direitas. Mas, hoje em dia, tem muito
engenheiro no banco, nós continuamos com muito engenheiro. Tem uma enormidade de áreas que engenheiros trabalham num banco como o Itaú. Tá? Porque cada vez mais, no mundo de hoje, com a tecnologia que a gente tem, com o volume de dados que a gente tem sobre tudo, tudo vai sendo modelado. Né? Modelagem para dar crédito, modelagem para produtos, modelagem para ofertar coisas na internet. Tudo vai sendo modelado. E portanto, engenheiros são extremamente aptos a fazer esse tipo de contribuir para esse tipo de atividade. Tá? Tecnologia está cada vez mais presente. Não tem dúvida nenhuma que engenheiros estão aptos, muito aptos, mesmo que vocês não tenham feito uma engenharia totalmente voltada para isso, mas vocês têm formação que os habilita a participar muito de questões de decisões e construções na área de tecnologia. O banco é uma mega operação logística. Né? A logística por trás de uma operação de um banco como o Itaú é mega. Os volumes de coisas que a gente tem que transportar, documentos para cá, para lá, tudo isso também é enorme, a quantidade de alternativas e possibilidades de uso de técnicas de engenharia. E, enfim, uma enormidade de campos que eu vejo para engenheiros trabalharem. Tá? Eu acho que bancos, em geral, têm muito espaço para engenheiros. Como indústria também, né? Nem se fala. Serviços, em geral, eu vejo também muito dessas questões que eu mencionei podem ser aplicadas para operações de serviço, distribuição. Você teve 2 experiências internacionais numa época que não tinha nem internet, né? No início da sua carreira, o mestrado em Stanford e no City, em Nova York. Qual foi o significado dessa experiência de vida no exterior? Né? Que benefícios, que impactos que teve na sua carreira? Você acha que foi relevante? É interessante o jeito que você colocou, porque é exatamente isso. Acho que vocês hoje não têm ideia, dada a internet, dada essa facilidade de hoje de viajar para o exterior e o acesso à informação e a tudo que existe no mundo via internet, não consegue imaginar bem o que era um mundo sem internet, sem essas coisas. Eu sempre gostei de música, acho que gosto de rock, muito dessas coisas. Só para vocês terem uma ideia o que era o mundo que eu vivi, tá? Saía um disco dos Beatles. Beatles era, vamos dizer assim, a banda mais popular da época e tal. Muitos não chegaram a sair no Brasil naquela época, foram sair muitos, sei lá, 10, 20 anos depois. E quando saía 6 meses, 1 ano depois. Saía lá na Inglaterra, os Beatles lançavam um LP novo, ia sair 1 ano depois aqui no Brasil. A velocidade do mundo era outra. Tá? Hoje, sai lá, já na mesma hora você já liga lá, baixa no iPhone, no telefone, já tem acesso a tudo isso. Então, a distância... Estou só mencionando este fato porque a distância que existia do mundo de quem morava aqui para o mundo nos Estados Unidos e Europa, em geral, é muito maior do que vocês possam imaginar. Tá? Então, o impacto que tinha de você ir viver lá era assim extraordinário. Tá? Foi muito importante ter estudado lá, vivido lá, porque você tem uma experiência sobre vários aspectos que, na época, para mim, foi muito impactante, muito importante. Hoje, acho que ainda é importante, pela questão cultural e tudo mais, vivenciar, obviamente, a experiência é muito mais ampla do que está na internet, mas hoje é menos impactante, eu acho, do que foi para mim. Tá? E também trabalhar no exterior, as técnicas eu trabalhei no City, nos anos 80, as técnicas que tinham lá eram coisas assim muito à frente do que se praticava aqui. Hoje em dia também isso não existe mais. Você tem acesso a tecnologias de gestão, tudo que se faz lá, a gente está sabendo, eles vêm para cá ver o que nós estamos fazendo aqui, e aquilo que você tem de gap, hoje em dia, as McKinseys da vida cobrem e trazem as tecnologias quase que instantaneamente. Então,
os gaps são muito menores, assim, em termos de trabalho. Mas, de novo, a experiência de morar na época em Nova York e trabalhar numa empresa que, na época, com o prestígio e o porte que o Citibank era o maior banco do mundo na época tinha, foi muito importante para mim. Eu vou fazer uma pergunta e aí nós vamos dar início, então. Estou vendo que tem um volume grande ali de perguntas chegarem e a gente vai abrir, então, um microfone também para vocês. Mas, Roberto, depois de tudo isso, o que te inspira? O que te move hoje? Eu gosto do que eu faço, tá? Adoro o que eu faço gosto muito. Eu acho que isso é muito importante, gostar do que você faz, né? Trabalho muito, enfim, chego no banco relativamente cedo até hoje, vou trabalho 12, 13, 14 horas por dia, de uma forma bastante regular, mas gosto muito, gosto da atividade, gosto de banco. Acho que banco é uma operação assim super complexa, extraordinária, super importante para a sociedade, para o mundo. As pessoas às vezes me perguntam assim, mas só banco? Quer dizer, olha, fazer um banco bem feito é uma contribuição para a sociedade, assim, para a vida moderna, assim, extraordinária, né? Então, isso me motiva muito, fazer as coisas bem feitas e com a qualidade que acho que a gente faz no Itaú. Obrigada. Podemos dar início, então, abrir os microfones. Quem quiser já fazer uma primeira pergunta, os meninos estão ali, e a gente vai também intercalando com as questões que vieram no impresso. Eu separei em 3 grupos de questões, que são umas mais relacionadas com fundos e perguntas mais específicas, outras com um momento geral maior e, por fim, umas mais pessoais. Então, aí, a Dulce é que manda como é que a gente vai. Vamos lá. Nessas mais aqui, né, são 4 perguntas aqui que estão perguntando basicamente, né, do Itaú ser um banco consolidado no mercado e, né, todas elas falando, né, como é que ele está se reinventando e reagindo frente às pressões provenientes desses fintechs, né, maiores, insolvências corporativas, se isso é a solução para a internacionalização do banco, ou se são alvos de aquisição. Como é que o senhor enxerga essa questão particular? Eu vejo um grande desafio e uma grande oportunidade, tá? Questões de tecnologia, elas sempre existiram. Eu lembro quando começou a ATM, os primeiros caixas eletrônicos, tinha gente que falava que ia acabar a agência, porque alguém ia fazer um banco só com ATM. Depois, quando começou a internet, também teve várias experiências nesse sentido. Acho que tecnologia é um desafio sempre, e acho que nós estamos vivendo um outro momento de um grande desafio, talvez maior até agora, mas eu acho perfeitamente, vejo também como uma oportunidade. É um desafio porque certamente vai reduzir, as fintechs trazem formas de fazer serviços financeiros de uma forma diferente, mais eficiente, com um custo mais baixo, e isso põe pressão de preço, pressão de margem e, como eu falei, a empresa tem que, eu descrevi a vocês, a empresa tem que ser lucrativa. E, para ser lucrativa, você tem que oferecer um serviço que a sociedade valorize. Se eu não for capaz de competir com a fintech, ela vai dominar e vai ser a empresa que vai suprir e fazer os serviços financeiros. Então, eu tenho que competir, eu tenho que me reinventar e buscar fazer os serviços financeiros usando tecnologia nova da forma melhor possível, onde os clientes melhor valorizem e com um grau de eficiência que me possibilite também competir. É um desafio, mas eu acho que a gente está super no jogo e vamos certamente ser capazes de sobreviver a mais essa onda de tecnologia. O Itaú, particularmente, sempre teve muito forte a tecnologia como um elemento muito forte da nossa atuação, sempre foi um diferencial do banco. Eu diria que nós estamos até a nível mundial muito bem em termos de tecnologia. Poucos bancos, eu diria, têm uma tecnologia no todo mais
avançada que a nossa. Tá? E aí, de novo, eu acho interessante, na minha forma de ver, por que o Itaú ficou com uma tecnologia sempre um pouco à frente de todo mundo, né? Eu acho que aí, de novo, o meu pai, quando ele entrou no banco, ele começou a trabalhar no banco em 1958, que foi exatamente o momento em que começou a estar disponível, a IBM disponibilizou os primeiros computadores maiores, tal, que eram computadores que as empresas, os bancos começaram a utilizar. Então, começou, naquele momento, a introdução de computador em banco. E meu pai era um engenheiro, então ele organizou a área de tecnologia, que nem se chamava tecnologia na época, mas, enfim, a área de tecnologia do Itaú, com uma visão de engenheiro. Enquanto, naquela época, sim, engenheiro era muito raro em banco, não tinha engenheiro em banco. O banco era tocado por economista, advogado e tudo mais. Tá? Então, o Itaú já nasceu com uma área de processamento de dados, uma área de sistemas, uma área de tecnologia já muito mais organizada. E a semente certa, plantada certa, ela desenvolve sempre melhor, né? Então, acho que sempre foi uma área em que nós soubemos navegar bem. E eu acho que esse DNA meio de engenheiro que o banco tem nos possibilita também estar muito bem nesse mercado. E, ao mesmo tempo, eu visitei o Silicon Valley, fui lá com a equipe do banco no ano passado, nós ficamos uma semana visitando investidores, empresas fintechs, empresas começando, empresas de tecnologia, não na área financeira, mas também, bem no início, visitamos Facebook, visitamos, sei lá, Google, de todos os tamanhos, várias empresas, conversamos com gente relevante nessas empresas todas, e saí mais animado do que assustado de tudo isso. Tá? Animado porque tem muitas oportunidades para um banco também da gente reduzir custo operacional e fazer uma oferta de serviço também mais em capacidade maior de competir com as fintechs. E, enfim, eu acho que tem um desafio grande, mas eu acho que é um desafio normal, natural, é mais uma etapa. O mundo não vai terminar nesse ciclo, ele continuará. Lá na frente vão surgir outros desafios e vamos que vamos, né? Elaine, por favor. Se alguém quiser usar o microfone, fica à vontade. A gente vai intercalando. Podemos fazer mais uma. Essa aqui não veio para cá ainda. A pergunta você vai fazer. Ok. Boa tarde, seu Setúbal. Eu queria primeiramente agradecer novamente o tempo do senhor aqui, está disponibilizando o seu tempo, que é precioso, inclusive para a gente estar falando um pouco do seu conhecimento. E eu queria perguntar o seguinte, se o senhor pode passar algumas dicas de produtividade e gerência para a gente, porque, conforme a dona Lucy Brandão falou, o senhor ficou no top ranking dos 100 maiores CEOs do mundo, e daí eu queria saber se o senhor tem alguma dica de produtividade e gerência que o fez ter essa outperforming, né, em relação aos outros CEOs, aos outros gerentes do Brasil e do mundo. O que o senhor pode... Qual que é o seu... Não tem fórmula, viu? Eu acho que não tem fórmula. É trabalhar, enfim, eu vou te falar o óbvio, trabalhar bastante, estar comprometido, gostar do que você faz, fazer com dedicação, estar muito preocupado em formar equipes boas junto com você, ter gente competente. É um conjunto de coisas, não tem uma bala de prata, é um conjunto de coisas que vão funcionar e elas têm que estar consistentes entre si, né? Não adianta você ter um ambiente de trabalho com as pessoas certas, tudo isso tem que estar consistente. Tá? Infelizmente, não tenho para você uma bala de prata que vai resolver isso. Tá. O senhor já leu aquele livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill? Não li. Ah, tá. É que eu queria perguntar se o senhor tem alguma dica de leitura para a gente nessa área também. Olha, nesse momento, eu não sou capaz de dizer o nome de um livro, mas eu acho que leia, ouça as pessoas, você vai ouvindo, você vai encontrando o seu caminho. Tá?
Eu acho que cada um tem o seu caminho. Tá? Eu vejo gente muito competente, muito diferente de mim, estilos muito diferentes. Não tem uma fórmula. Eu acho que talvez o elemento mais que eu posso te dizer assim que é importante ter em mente é que você não pode ser tudo. Né? Você tem que ser consistente. Isso é muito importante. Tá? Não dá para ser tudo. Porque você tem vários estilos diferentes de gente. Tá? E não dá para ser tudo. Ninguém é capaz de ser tudo. Tá? Então, você tem que ter um conjunto de atributos que funcione de forma consistente em torno de você. Elaine, agora podemos, por favor. Uma das perguntas lá ele já respondeu agora. E nessa sequência, né, tem alguém perguntando aqui. O senhor citou coerência na forma de priorizar o melhor para a empresa como fator essencial para produzir resultados. Qual é a sua estratégia para filtrar a enorme quantidade de informações disponíveis atualmente e identificar essas oportunidades concretas de negócios que vêm junto, né? Quais são as ações do banco para sair da crise, eventualmente perspectivas do recém-formado no Brasil, nesse mercado em crise, e se as startups também são interessantes para o Unibanco. Isso tudo eu coloquei dentro desse pacote de momento e crise. Uma das coisas mais diferentes entre a faculdade, a escola e o mundo real é que na faculdade você chega no fim do semestre e tal, você vai fazer, para passar de concluir aquela matéria, você tem que fazer um exame, uma prova, tal. Então você vai fazer a prova, tem lá o enunciado do problema e você tem que resolver o problema. Isso é fácil. No mundo real não é assim, porque ninguém te diz qual é o problema. Você é que tem que descobrir qual é o problema, né? E se você descobre o problema da forma errada, ou seja, dá um enunciado um pouco diferente, isso leva a uma solução diferente, né? Diferentes enunciados levam a diferentes soluções. E entender corretamente o problema é talvez um dos maiores desafios. E nisso se insere essa questão da quantidade de informações e possibilidades que a gente tem hoje. Tá? Então, entender bem o problema, eu diria que é o maior problema. Tá? Não é, porque, dado o problema, a solução é fácil. Quer dizer, pelo menos, não sei se é fácil o termo correto, mas ela é. Se enunciar muito bem o problema, você tem uma solução já encaminhada. Né? O problema é descobrir o problema. Né? Esse é o grande desafio. E aí se insere toda essa questão desses dados e tudo mais. Tá? Então, esse eu vejo como um grande desafio. E, de fato, a quantidade de informações que a gente tem é gigantesca. Né? E eu costumo dizer assim às pessoas, às vezes a gente pede uma informação, o cara manda um relatório, né? Escuta, eu pedi o nome e o telefone de uma pessoa, não pedi a lista telefônica inteira. Né? Quer dizer, me dá o que eu pedi. Você vai lá e faz o julgamento, faz a análise e me dá. Isso que eu chamo de delegar para cima. Né? O cara te passa um montão de informação e você que tem que fazer o trabalho analítico de chegar onde você quer. Né? Então, você tem que ter gente muito boa em volta de você. Essa questão, eu insisto um pouco na questão dos soft skills e de ter gente competente em volta de você como essencial. Tá? Você tem que ter gente próxima de você que te complemente, que seja melhor que você em muitas coisas. Tá? São as pessoas, isso é o ideal. Tá? Ter gente perto de você que seja melhor que você. Aí você fica mais de coordenador, eu, no meu caso, pela experiência, pela uma série de atributos, mas as pessoas que estão em volta de você que vão ajudar muito a resolver essas questões todas. Não existe o CEO herói, tá? Eu não acredito nisso, não é assim. É um trabalho em equipe, é gente competente. E, para fazer isso, quer dizer, você tem que ter uma cultura adequada dentro da empresa, criar um ambiente onde os talentos realmente, um ambiente meritocrático, onde os talentos realmente aflorem, cresçam dentro da empresa, para que eles possam, de fato, contribuir. Tá? A questão da meritocracia é um elemento absolutamente essencial numa empresa. Se não houver meritocracia, você não permite que as pessoas com mais
qualidades, mais competências aflorem dentro da estrutura da empresa. Tá? Isso é essencial, é absolutamente essencial. Né? Então, de certa forma, o ambiente de trabalho ele tem que ser muito profissional. Tá? Não é um clubinho de amigos, é um ambiente profissional. Ambiente profissional significa que o cara tem que dar a contribuição dele, independentemente se ele é amigo ou não é amigo. Tá? E todo mundo está ali com um objetivo comum de fazer uma determinada atividade funcionar e acontecer. E, para isso, você precisa dos melhores talentos. Você tem que saber funcionar bem, não é um clube de amigos. Acho que isso é muito importante também. Tá? Tem que ter o nível profissional, o entendimento de que a vida profissional é uma vida profissional, né? Não tem outra característica. É uma profissão, é um ambiente, entre aspas, objetivo, frio sobre certos aspectos. Frio nesse sentido que ele tem que escolher as coisas melhores para a empresa, tem que escolher as melhores pessoas, e não os melhores amigos ou as coisas que os amigos fizeram. Tá? Isso, eu diria assim, é uma visão de setor privado, porque no setor público é outra coisa. Tá? Aí você entra numa politicagem nas escolhas, vocês veem todo dia nos jornais, o cara indicou não sei quem para ser presidente não sei do que, o diretor das estatais. Não funciona, não vai funcionar nunca. Né? Porque é os amigos escolhendo os amigos. Né? Temos mais alguma pergunta aqui? Por favor. Boa noite, Roberto. Boa noite, Roberto. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Já foi dito aqui da questão das dificuldades, dos desafios com as mudanças e evoluções tecnológicas, das várias ondas, computador a nível empresarial, computadores domésticos, internet pulverizada com smartphones, internet das coisas que está para vir. E cada uma dessas ondas elas vem num intervalo cada vez menor entre cada uma delas. E já foi comentado um pouco desse grande desafio. Agora, existe uma outra coisa também que muda e que tem mudado com uma velocidade cada vez maior, que são a questão das gerações. A gente tem agora os ditos grupos, as gerações diferenciadas, que antes eram a cada 20 anos que você caracterizava uma geração, depois a cada 10, daqui a pouco a cada 2 anos você vai ter uma geração diferente. E, sobretudo no aspecto do ambiente corporativo, tem diferenças bastante sensíveis, né, de especial das últimas gerações, que não se adequam a ficar na mesma posição por tanto tempo, que querem reconhecimento, que às vezes não respeitam, não digo não respeito, mas não querem se sujeitar a estruturas hierárquicas tão longas. Essas mudanças também são englobadas dentro da sua empresa? Existem necessidades constantes de mudanças dessa estrutura para receber esses profissionais e mantê-los, principalmente? Acho que é um excelente ponto. É um tremendo desafio. Um dos maiores desafios da tecnologia é você ter um ambiente que possa desenvolver, um ambiente interno dentro da empresa, uma cultura, um ambiente que propicie exatamente as condições de você desenvolver um banco, ou desenvolver a tecnologia. Não dá para ser um banco digital para fora se não for digital dentro. Tá? E ser digital dentro tem uma questão geracional, tecnológica, cultural, que é um grande desafio. Tá? Os bancos que não souberem, as empresas que não souberem desenvolver o ambiente adequado para que isto aconteça, essa transformação interna. Se você não se transformar internamente, souber se modernizar, se adotar uma visão de tecnologia dentro da atividade do banco, da empresa, você não vai conseguir fazer isso para fora. Tá? Então, esse que você coloca é um grande desafio, sim, para todas as empresas. E isso que é o importante, é para todo mundo. Né? Não é só para mim, vamos dizer assim. Tá? Todo mundo está passando por esse desafio. A fintech, de certa forma, você pode dizer assim, mas a fintech não tem esse desafio. Então, ser fintech, você tem vantagens e desvantagens. A vantagem maior é exatamente essa. Você já nasce no ambiente correto. Tá? Você tem os elementos ali para desenvolver. Mas você não tem cliente, você não tem capital, você não tem receita, você não tem tudo aquilo que quem está no mercado hoje tem. Tá? Então, é uma corrida um pouco entre alguém que não tem nada, mas tem a cultura, tem a tecnologia, e alguém que tem tudo, mas não tem a tecnologia e o ambiente adequado ainda. Tá? Então, será que a empresa vai conseguir desenvolver a tecnologia antes de perder o mercado, ou o mercado vai ser conquistado? Esse é o nome do jogo. Tá? E é um desafio tremendo. Tá?
Quando eu digo que a gente, eu acho que está apto, o Itaú e tal, olhando em volta, vamos dizer assim, me sinto, olhando meus concorrentes aqui no Brasil, me sinto, não, eu vou sobreviver. Tá? Não sei se a Caixa Econômica vai sobreviver nesse mundo de tecnologia, tá? Para botar assim um exemplo. Mas eu vou sobreviver. Então, é um pouco disso. A gente vai ter que correr, sabe disso. Eu vi um estudo muito interessante feito pela Oliver Wyman, que é uma consultoria muito relevante aí no mundo, que ele mostrava o impacto em 10 anos no mundo financeiro, vindo pela questão de tecnologia. Eu vou bem simplificadamente, ele dizia o seguinte: olha, os bancos vão perder uns 20% de receita. 20% é uma enormidade, né? Em 10 anos. 20% dos quais uns 10% vai ser porque vai perder mercado para terceiros, isso na média, né? Tem gente que pode perder mais, a gente vai perder menos. Acho que nós vamos perder menos, mas enfim. Alguns você vai perder porque vai vir uma fintech e vai fazer aquele serviço e vai te roubar o cliente. E outra parte você vai perder porque as margens, os preços do serviço, digamos assim, vão diminuir, então você vai perder receita. E ele botava mais ou menos em torno de 10% para cada uma dessas, que compõem o 20%, podendo chegar até 30%, se for um pouco mais. Porém, que é muito interessante, aí eu digo que tem uma oportunidade, primeiro, muitas tecnologias também vão reduzir os custos dos bancos, tá? E, portanto, eu vou ser capaz de repor uma parte da minha lucração. Eu vou perder um pouco de receita, mas vou reduzir meu custo. Então, eu consigo, de alguma forma, equilibrar. E ele estima que a redução de custo potencial para um banco tal, da ordem de 15%. Tá? Então, você veja que os números... se você souber trabalhar bem, você vai estar melhor na média de perder receita e melhor na média de perder receita, você ficou bem. Tá? Então, é isso que você tem que buscar. Tá? Alguns vão morrer pelo caminho, não tem dúvida nenhuma. Obrigada, Roberto. A gente está estourando aqui com o tempo, então eu vou pedir... Temos mais uma pergunta só para faz tudo encerrar. uma vez só, faz a pergunta. E a Elaine, uma questão que veio. Né? Vamos lá. Oi, tudo bom? Eu queria saber quais foram os principais erros profissionais que você teve na carreira, ou tipo, os mais marcantes. Principais o quê? Erros. Medos? Erros. Erros. Isso, e o que você tirou disso depois da... Bom, erros eu acho que a gente faz sempre, né? E hoje eu fiz erros, a gente faz erros. E aí o mais importante é se aprender com os erros. Né? Errar, normal, tudo bem. O que não dá é para ficar errando a mesma coisa sempre. Né? Então, e aí volta essa questão do ambiente que você está, o ambiente de trabalho, a empresa, a cultura e tal. Se é um ambiente onde as pessoas tendem a esconder os erros porque vai ser punido, ou é um ambiente onde você põe o problema na mesa e vamos discutir como não fazer mais isso. Tá? Então, essa questão é uma questão essencial. Tá? Então, saber... Eu acho que errar não é um problema. O problema é o que você faz com o erro. Tá? Eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo. Tá? Quando eu olho um executivo que fez algum erro, é muito mais importante para mim ver como é que ele está reagindo diante daquele erro. Se ele está escondendo de mim, se ele está fingindo que não teve o erro, fica defendendo que não houve o erro, é um tipo de atitude. Outro tipo o cara vem e fala, olha, errei aqui e tal, estamos com esse problema, regaça as mangas, mergulha, vai tentar resolver o problema. Né? Isso que eu espero, tá? Porque o outro cara vai me dar problema sempre. Tá? Eu não quero ter mais um cara assim. Tá? Esse é o cara que fica pelo caminho na carreira, que não cresce, porque se ele tem uma atitude dessas, ele não está contribuindo para a empresa. Né? Então, erro a gente faz, eu fiz vários, enfim, e acho que a gente... o importante é aprender com os erros. Tá? Então, para encerrar, Elaine, por favor, uma última questão. Porque essa pergunta já fazia parte de um bolinho, já liberou o bolinho. Então, eu convido você para fazer uma viagem de expansão no tempo para responder essas duas perguntas. Uma delas, né, voltando ao passado, e se você pudesse dar uma mensagem ao Roberto recém-formado lá, então, o que você diria?
E a outra, expandindo aqui para o futuro, uma pergunta meio xereta, mas é que eu vou fazer, né? Como você avalia hoje a sucessão da presidência do banco? Já tem um substituto? Começar pela última. Já tem, eu vou contar para vocês antes de contar para todo mundo quem é. A sucessão no banco é uma coisa que está aí na mesa. A gente está fazendo um processo de transição com alguns executivos, preparando eles para assumirem funções. E evidentemente que depois de 20 anos no banco, enfim, e com tudo aquilo que eu construí, não é simples fazer a sucessão, tá? E então, eu lembro também quando eu assumi a presidência do banco, você assume o cargo, mas você não você herda o cargo, ou assume o cargo, porque é uma coisa feita formalmente, mas você não assume, você não herda a liderança do anterior. Você tem que conquistar e construir a sua própria liderança, tá? Então, o executivo que vai assumir o banco, ele vai ser o presidente do banco, mas ele não necessariamente ele terá a liderança que eu tenho hoje dentro do banco, por, enfim, as razões todas que foram acontecendo na vida. Então, ele vai ter que construir a carreira, a liderança dele dentro do banco. Tá? Liderança junto às equipes que ele vai liderar, a liderança junto ao próprio conselho de administração do banco. E, vamos dizer assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu estarei ao lado desse executivo, procurando ajudá-lo, facilitar a vida dele, apoiando, como eu tive esse apoio quando eu assumi. Tá? No primeiro momento, tem um monte de coisa que você desconhece, você depende muito da pessoa que te antecedeu para entender o que ela estava fazendo e por que aquilo é daquele jeito, para que você possa ter uma análise, uma capacidade de decidir e entender melhor os problemas. Então, até a pessoa se inteirar, eu terei que estar muito próximo e assim estarei. Tá? O meu desejo é, evidentemente, que essa pessoa tenha bastante sucesso. Tá? Não só para valorizar até tudo que eu fiz da minha vida, mas também porque o patrimônio meu, da minha família, estão ali e a gente, evidentemente, quer que isso seja bem administrado. Tá? Em relação ao conselho, para mim, no começo da minha carreira, eu não sei o que eu falaria, mas, enfim, eu não sei. Eu tenho dificuldade de me ver assim no meu início de carreira, mas acho que eu falaria a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Enfim, procurem o lugar certo para trabalhar, façam o que vocês gostam. Quer ter sucesso? Veja, sucesso não virá sem esforço, tá? Em qualquer atividade. Tá? Você vai ter... Eu acho que a dedicação, o comprometimento, vamos dizer assim, trabalhar mais horas, tudo isso, essas coisas que, às vezes, o jovem não gosta muito dessa ideia, enfim, são escolhas que você fará na vida. Tá? Você pode não querer trabalhar mais horas. Eu acredito que sua carreira no mundo competitivo profissional poderá ser menor do que outra pessoa que se dedicar mais e fizer mais esforço para crescer na carreira. Tá? Enfim, é parte da vida, são escolhas que a gente faz. Tá? Mas eu acho que são elementos como esse que vão definir a carreira de vocês. Eu acho que o problema de vocês, assim, tendo feito poli, não é técnico. Tá? Eu acho que é muito mais importante para vocês desenvolverem lado mais soft do que desenvolver mais ainda o lado hard. Tá? Então, para fazer uma carreira, acho que é isso. Então, pense um pouco nisso. Né? Se vocês estão pensando em fazer uma pós-graduação, uma coisa assim, olha mais coisas que você não sabe e não tentem aprofundar mais ainda aquilo que vocês já sabem bastante. Porque o que vocês sabem do ponto de vista técnico, mais do que suficiente para vocês terem sucesso na vida profissional. Você vai para o mundo acadêmico, pesquisa, aí é outra coisa. Tá? Mas para o mundo comercial, empresarial, corporativo, a questão das habilidades soft são, eu acho que é o que vai diferenciar vocês dentro das empresas. Tá? Não é saber mais cálculo, saber mais alguma coisa assim. Tá? O que vai realmente fazer diferença é a capacidade de liderar, de interagir, de conversar, de motivar. São questões que você vai ter que
são essenciais no desenvolvimento de uma carreira de um alto executivo. Tá? Terminamos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Prazer enorme estar aqui. Vou pedir só mais uns minutinhos e vou fazer um comentário aqui, pedir licença para discordar de você num único ponto. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco, né, conhecer um pouco você, e numa entrevista você disse sobre seu estilo de liderança, você falou que você não é carismático. Eu não posso concordar. Muito obrigada. Imagina. Obrigado a você. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, Dulce. E conforme eu havia comentado no início do evento, a Associação dos Engenheiros Politécnicos possui um conjunto de programas, entre eles um bem importante, que é o Programa de Bolsas de Estudo. E até hoje, esse programa já beneficiou muitas centenas de alunos. O principal patrocinador é o Itaú. Esse é um dos preciosos apoios que Olavo Setúbal e agora o seu filho Roberto mantiveram para a Poli. E para representar esses bolsistas e contar o significado desse trabalho, convidamos o aluno Caio Lages. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de pedir licença para rapidamente fazer um breve relato da minha história, do sonho que eu vivo há 4 anos, fazendo a minha graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP. Bom, em 2013, quando eu me mudei do Rio de Janeiro, minha cidade natal, para São Paulo, por uma infeliz coincidência, meus pais passavam por uma crise financeira muito grande. Vim para cá, não conhecia a bolsa da EP e passei meu primeiro ano com certas dificuldades. Foi muito difícil para mim. Tive que me manter fazendo algumas coisas, como trocando alguns almoços por lanches, para conseguir caber dentro do meu orçamento, sem ter que pedir dinheiro para os meus pais. Tive várias dificuldades. Ao final do primeiro ano, já estava certo que não ia conseguir terminar a minha graduação, porque não conseguia me manter naquela situação. Foi um ano difícil. Quando, em 2014, eu conheci a Bolsa de Estudos da Associação dos Engenheiros Politécnicos, e foi uma grande virada da minha graduação, porque, a partir disso, eu tive oportunidade de ter calma para fazer o que eu gostava de fazer, engenharia. Bom, em 2015, para complementar, eu participei da coordenação do programa de estudos da Associação dos Engenheiros Politécnicos. Tive a oportunidade de saber que a minha história não é nem 1% do total de histórias que esse programa contempla. Existem histórias de superação impressionantes e que mostram a importância do que foi esse programa e qual é a importância da continuidade dele para um futuro. Bom, hoje eu vou embora de São Paulo, na verdade amanhã, não desistindo do meu sonho, mas começando um segundo sonho, que é fazer um duplo diploma na principal escola de engenharia civil da França, École des Ponts-et-Chaussées, e tenho certeza de que a EP é parte viva desse sonho, tanto na minha graduação na principal escola de engenharia do país, quanto nesse duplo diploma na principal escola de engenharia civil da França. Gostaria, então, de pedir licença aos mais de 700 bolsistas em 20 anos do programa de bolsas da EP para agradecer, em nome de todos eles, à Associação dos Engenheiros Politécnicos, aos conselheiros, ao Roberto Setúbal, ao pai dele, Olavo Setúbal, que foi um dos grandes propulsores desse programa de bolsas. Muito obrigado. Se não fosse por vocês, eu não estaria vivendo nem o sonho da minha graduação e nem essa viagem agora que eu vou fazer. Muito obrigado. Uma carta dos bolsistas da EP e da associação. Uma carta longa, acho que não tem muito sentido ler a carta, mas
Eu vou ler depois com calma. Mas, de qualquer forma, eu acho assim, um depoimento fantástico. Isso, sem dúvida, são histórias como essa que motivam a gente a continuar mantendo um programa como esse, criando oportunidades e dando a pessoas que estão se dedicando com muito esforço a sua formação, a oportunidade de concluí-la de uma forma boa, né? Então, fico muito feliz de ouvir uma história como essa e, realmente, eu acho que isso nos motiva a manter esse programa ainda por muitos, certamente, muitos e muitos anos. Nós agradecemos ao depoimento emocionante do Caio, as suas palavras, Roberto, porque essa história traz uma referência à importância, né, do programa de bolsas para a comunidade politécnica. E é com muita satisfação que nós vamos antecipando para vocês um outro programa, né, que a IP está aprimorando nesse segmento e que vai lançar um novo modelo para fortalecer esse benefício que sempre teve o apoio do Itaú, em especial da família Setúbal. O Vem Aí. O Felipe vai falar alguma coisa? Boa noite, gente. Acho que já passam das 6 horas, não podia, né? Já passam das 6 horas. Eu vou falar um pouquinho sobre as próximas iniciativas que a Associação de Engenheiros Politécnicos da Universidade de São Paulo pretende montar nos próximos meses para dar continuidade ao programa de bolsas e possivelmente ampliar o número de alunos beneficiados, contando com a extensa comunidade de engenheiros formados aqui na escola. Então, nós vamos começar um programa de crowdsourcing baseado nos mais de 27 mil engenheiros formados e vivos, e muitos deles ainda em atividade formados aqui pela USP, e falar um pouquinho sobre o número de alunos beneficiados atualmente. Anualmente, a Escola Politécnica da USP recebe cerca de 150 estudantes em situação crítica, do ponto de vista financeiro, que precisam de ajuda, precisam de algum apoio para concluir a graduação, sendo que cerca de 50 desses estudantes em situação extremamente crítica e sem o apoio da Associação dos Engenheiros Politécnicos não conseguiria dar continuidade aos estudos aqui na escola. Considerando o número de engenheiros formados na Escola Politécnica e que continuam vivos, a gente tem um número de 27 mil. E considerando 50 alunos em situação extremamente crítica, fazendo essa divisão, a gente tem cerca de 540 formados por aluno extremamente carente, o que daria menos de R$2 mensais de contribuição para a atual bolsa da EP, que consiste de um salário mínimo por aluno. Então, através através do nosso site, www.politecnicos.org.br, nós vamos lançar nos próximos meses uma campanha de arrecadação gamificada. Então, a ideia é usar as turmas formadas aqui na Poli para conseguir recursos, para conseguir dinheiro para que nós possamos dar continuidade a esse programa e, quem sabe, ampliar. Então, vocês podem voltar rapidinho no slide anterior. Então, isso vai estar disponível no www.politecnicos.org.br/retribua, e nós vamos entrar em contato com vocês que deixaram seus e-mails, seus telefones, muito em breve, para falar um pouco melhor da campanha, e nós esperamos que vocês possam contribuir com isso, porque contribuir com a Escola Politécnica não é simplesmente ajudar a melhor escola de engenharia do Brasil, é contribuir com o futuro do país. Acho que é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente tem uma sorte danada de conhecer esses alunos excepcionais que vêm colaborar com a gente. É uma maravilha. E também muitos desses colegas, né? Às vezes as pessoas falam ex-politécnicos, mas uma vez politécnico, esse negócio é forever. Não se livra nunca mais desse negócio. Eventualmente, a gente se transforma em ex-aluno, mas politécnico é sempre. Bom,
Estamos chegando ao final desse nosso encontro, agradecendo muito a presença do nosso convidado, Roberto Setúbal, por ter compartilhado sua história e provocado tantas reflexões na construção das nossas próprias trajetórias profissionais. É um orgulho para todos ter um colega politécnico reconhecido como uma das principais lideranças empresariais e um privilégio tê-lo aqui conosco num momento precioso de troca de ideias e experiências. Assim, em nome da diretoria da Escola Politécnica da USP e da Associação dos Engenheiros Politécnicos, agradecemos pela sua presença, tanto a do Roberto quanto a de todos vocês, e também pelo apoio que a família Setúbal sempre dedicou à Poli. Então, e antes de encerrar, nós pedimos a todos os participantes que preencham, por gentileza, essa pesquisa de satisfação e cadastro. Essa avaliação de vocês é muito importante para o nosso trabalho. E, por favor, deixem nas cadeiras que os bolsistas vão estar recolhendo. Enquanto vocês vão preenchendo, né, já agradecemos pela presença de todos e convidamos para participarem do coquetel que será servido aqui ao lado, na sede da EP, lá atrás. Tenham todos um ótimo fim de tarde e muito boa sorte na carreira para quem está começando agora e de continuidade para quem já está nessa estrada faz um tempo, que nesses momentos atuais tem muita surpresa vindo pela frente e eu acho que a escola nos prepara, como bem ressaltou o Roberto, para a gente saber se virar com essas mudanças que virão. Até mais. Muito obrigada.